qualidade de vida e os problemas da qualidade de vida como consequências de um progresso que existiu, a gente para de ficar procurando só o próximo objetivo. Tem pessoas que passam a vida inteira buscando formas externas de compensar algo que tá faltando lá dentro. E quando a gente tá bem aqui dentro, a gente consegue parar de responsabilizar o dinheiro, o trabalho, o cliente, a estética, o não sei o quê, por um vazio que daqui a pouco tá dentro da gente. E muitas vezes esse vazio que tá dentro da gente é por um desalinhamento entre valores e projetos. Na verdade, o dinheiro que a empresa fatura é o dinheiro da empresa, né? Tu tem que ver quanto que tu vai tirar de prolabore. Então é a empresa que tem que colocar dinheiro em ti, não tu nela. E depois, quanto tu precisa ter os teus objetivos de crescimento e aí ter os teus percentuais de investimento em cada subprojeto. O que tu vai investir em marketing, o que tu vai investir em comercial, o que tu vai investir em gestão, em ferramentas, materiais de trabalho, o que tu vai investir em ti para que tu possa representar a empresa. Então, precisa balizar isso nos teus objetivos, não com base no que fazer, mas no pra que fazer e no quanto tu tem. Aí, as tuas próximas metas, até de faturamento, já vão ter um percentual melhor definido de pra que vai cada coisa. Simples assim como decorar o espaço que a gente trabalha, pode passar batido, mas no final das contas é mais uma forma de concretizar a realização de um sonho, que era trabalhar de casa, que era ter a minha empresa, que era fazer as coisas do jeito que eu acho que tem que ser feito. E parece bobagem, mas às vezes no dia a dia a gente esquece de concretizar as coisas, de dar atenção para elas. Poxa, se eu quero trabalhar de casa, se eu quero ter um escritório de qualquer jeito, então eu vou escolher ter um escritório do jeito que eu quero que seja, dentro das condições possíveis, óbvio. E esse foi o assunto da aula da semana passada e os melhores momentos já estão disponíveis. Eu vou colocar aqui pra vocês assistirem. Além da aula semanal, na semana passada, a gente teve também a aula com a Cacá Cerutti, que foi sensacional sobre posicionamento e branding pessoal em prol do networking e, é claro, do desenvolvimento das nossas empresas. E essa aula já está salva, completaça, para as alunas assistirem gravado se quiserem. E para vocês, os melhores momentos. Então, já vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha. É esse o tempo, gurias, que o nosso cérebro leva para formar opinião sobre alguém, quando a gente enxerga pela primeira vez. Mesmo que seja repetidas vezes. Quando hoje a Kátia me encontrou, que a gente esteve juntas lá na associação comercial, quando ela me viu, ela bateu o olho em mim, ela puxou os 6 segundos da impressão. É isso. É o que o nosso cérebro olha e o córtex pré-frontal aqui grava, positivo ou negativo da pessoa. Então, ele decide se a pessoa é confiável e merece a nossa atenção ou não. Então, vamos fazer jus a esses 6 segundos. Gostei muito dessa frase da Cacá explicando sobre os 6 segundos e separei essa para aquele recorte, porque é exatamente isso. A gente tá o tempo todo formando pequenas impressões. E a gente também forma pequenas impressões sobre processos, sobre coisas que nós fazemos. Muito rapidamente a gente tá com a cabeça formada sob determinada perspectiva e a gente não sabe que aquilo ali é só um recorte, é só uma perspectiva, não é uma verdade absoluta. Então, às vezes, a gente vai lá e acha que, nossa, tá investindo tudo que tem, tá fazendo o seu melhor, tá fazendo o seu máximo em determinada coisa e, na verdade, não tá. Por quê? Porque a gente não tem outras formas de medir as coisas que a gente tá fazendo. Então, quando eu falo de investir recursos, é disso que eu tô falando. Não é só ir lá e jogar dinheiro num problema, chama alguém pra resolver. Não é só isso. Porque se tá com a gente o problema, a gente tem que solucionar. Esse é o recurso mais ignorado do planeta Terra, né? Se ele fosse um divertidamente, ele seria a vergonha. Ninguém nem viu a vergonha, ninguém nem lembra da vergonha. Então, não, a gente precisa levar em consideração a energia, porque é o como fazer as coisas. E eu sempre digo que é muito mais fácil a gente aumentar o volume de uma coisa do jeito que a gente faz do que a gente mudar para fazer de outro jeito. E às vezes é o como que precisa ser mudado. Às vezes, no exemplo do marketing, tu não precisa ir lá e buscar um profissional para fazer determinada coisa se quem tem que fazer isso é tu e tu não está fazendo bem o suficiente. Ou tu vai lá e faz um marketing maravilhoso, baseado no branding, tudo certinho, e atrai os clientes e tem um atendimento ruim. O problema ainda é tu. Ainda é a tua energia no como atender que tem que mudar. No treino, a mesma coisa. O como muda tudo. Exatamente o que eu acabei de falar, né? A gente sempre acha que precisa de mais tempo. Só que não é tempo. É dinheiro e energia, tá? Por quê? Porque, olha o que tu disse.
Se tu sabe o que fazer, tu dá um jeito de fazer. Vai ser usando sobreposição de tarefas, vai ser substituindo coisas que são menos importantes, de um jeito ou de outro tu vai fazer. Agora, se tu nem sabe direito o que fazer, se tu tiver tempo, tu vai ficar sentada pensando, tu vai procrastinar de forma ativa, tu vai fazer qualquer outra coisa, geralmente coisas que outras pessoas pedem e não aquilo que realmente importa. Tu precisa melhorar o teu conhecimento, as tuas competências, a tua caixa de ferramentas de gestão para tu saber o que fazer dentro deste projeto. Aí tu vai ver se tu precisa de energia para mudar o que tu já faz, ou de tempo para fazer mais, ou de dinheiro para investir de outra forma. Em termos de gestão de recursos, a gente sempre faz uma conexão com a gestão de risco. Então, dependendo do momento do negócio, a ordem mais lógica para reduzir o risco é primeiro investir energia, que é quando tu testa novas formas de fazer uma coisa que tu já faz. Depois investir mais tempo, porque quando tu entender um método validado, aí tu sabe que se tu fizer mais daquilo, tu pode ter mais resultado. Mas primeiro tu valida o método. Então primeiro energia, depois tempo, porque daí tu vai fazer mais vezes, vai dedicar mais espaço de tempo para uma mesma coisa e menos para outras, então a substituição. E por último, dinheiro. Já validei que esse método de atendimento funciona, que esse tipo de criativo funciona, então agora eu vou pôr mais dinheiro em tráfego, entende? Não é simplesmente fazer mais pessoas passar pelo teu produto, mas sim garantir que esse é o produto que as pessoas queiram e que tu está bem preparada para atender. Falando, não é só coisa para empresa. Isso tu faz na tua casa, isso tu faz na educação dos teus filhos, isso tu faz na tua saúde, nas tuas finanças, tu faz em tudo. Primeiro tu valida, depois tu repete, depois tu expande. Não quero dizer que é meio natural, mas é lógico para quem trabalha com gestão de recursos, gestão de projetos. Então, entender isso melhora a nossa produtividade, porque a gente para de ficar querendo fazer mais, ficar fazendo mais em menos tempo e entende que, na verdade, é uma questão de estímulo-resposta, é uma questão de resultado, de quanto eu estou tendo de resultado fazendo essa coisa dessa forma. E aí tu começa a pensar muito mais nos métodos. Então, de novo, não é coisa de tecnologia, não é coisa de indústria, não é coisa de software, é a vida acontecendo. Se eu tenho energia, tempo e dinheiro limitados, eu preciso usá-los bem e em prol da minha qualidade de vida. Em como seria muito melhor a tua vida, muito mais fácil e muito mais prazerosa se tu tivesse alguém te orientando e te fazendo esses questionamentos em cada situação da tua vida. Porque é isso que a gente faz. Na mentoria, a cada 15 dias, a gente para tudo e olha para tudo e gera soluções para isso. E aí eu não preciso nem dizer que os resultados são estratosféricos, porque vocês conseguem acessar as reais potencialidades de vocês em prol dos resultados que vocês querem construir. Sem sobrecarga, sem loucurada, sem viver uma vida que não é de vocês. Olha a diferença. É isso que a gente faz na mentoria. E nós temos sim vagas abertas para começar em setembro. Então, vamos lá. Link aqui. Vamos trocar ideia. E já estamos aqui com o Shimas mais importante da semana pronto. Porque hoje temos a aula de número 96 e depois temos o terceiro encontro da mentoria em grupo. Depois temos planejamento para o workshop, que está com vagas encerradas. Então o dia vai ser bem emocionante. Depois à noite temos treino e estudo. Então vai ser um ótimo dia. Vamos fazer ser um ótimo dia. Já me conta o que tu vai tomar na aula de hoje. Vocês já sabem, os temas das nossas aulas sempre partem de metodologias descritivas. Então a gente sempre resolve coisas que realmente aconteceram. E como a gente vem há algum tempo já melhorando a gestão das empresas, alguns problemas de operação começaram a aparecer. Por isso, a aula de hoje vai ser sobre core business e sobre a rotina conforme o core business da empresa. E para isso eu já vou deixar um quiz aqui para vocês entrarem nos conceitos básicos, tá? O core business é a operação da empresa ou a gestão da empresa? Eu já falei essa frase outras vezes, mas eu também sei que nem todo mundo consegue acompanhar todos os dias. É bom repetir, né? Nós, às vezes, temos uma rotina que nem parece que é da profissão que nós temos. Imaginem se eu não tivesse a rotina de uma educadora. Se eu não passasse o dia inteiro ensinando as pessoas a fazer as coisas que eu ensino, né? Que são da minha especialidade. E tem tanta gente que vive uma rotina que parece que não é delas. E aí depois quando não tem resultado não entende por quê. Ou quando tá frustrado não entende por quê. E aí volta aquele assunto da semana passada sobre se nós amamos o que nós fazemos, por que nós não amamos fazer isso? Porque muitas vezes nós nem estamos fazendo isso.
Esse é o tema da aula de hoje. A gente precisa entender qual é o nosso core business para construir uma rotina para ele. E aí aparar todas as arestas da nossa operação. Aula 96, link aqui, vem com a gente. Concluída com sucesso, core business resolvido, agora vamos para o mentoring grupo. Quando a gente começa uma empresa do zero, a gente dita as regras. Então, tu precisa decidir quais são as tuas regras. Tu precisa decidir quais são os produtos que tu vai vender, a quanto tu vai vender, quando tu vai vender, e impor os teus limites até com base na rotina que tu quer ter. Tu já sabe que tu não quer mais trabalhar em horário comercial, tu já sabe que tu não quer mais ficar fazendo 2, 3, 4 jornadas, tu já sabe quais são as coisas que tu não quer mais. Então, tu precisa tomar decisões com base nisso, olhando lá pra frente. Almoço, já teve estudo, já teve roupa pra lavar, já teve respostas no Whats, e agora vamos para o segundo Agora há turno. pouco em reunião com a Mari, planejando o workshop, né, como vocês viram. E uma parte importante da metodologia de trabalho da Mari é voltada aos detalhes da comunicação. E esses detalhes também se aplicam quando a gente fala de operação, de core business, porque muitas vezes, se perdendo entre as demandas operacionais e gerenciais, a gente esquece que a operação é sim mais importante do que a gestão em termos de volume de trabalho. A gente vai dedicar mais volume de tempo e energia especificamente para a operação. Então, nós vamos sim ter atenção a estes detalhes. Até porque muitas vezes esses detalhes não são detalhes. Eles são dados importantes que deveriam estar registrados em ferramentas produtivas para nos ajudar nos próximos passos. E, às vezes, preencher essas ferramentas, se torna uma tarefa diária. Preenche as ferramentas com as informações que a gente precisa, a gente consegue ter informações melhores. Com essas informações, a gente consegue tomar decisões melhores e com essas decisões, a gente consegue dar andamento a práticas assertivas na empresa. Inclusive, na aula de hoje, eu dei o exemplo de uma planilha que a gente tem, que é uma planilha que a gente chama de planilha de produtividade, em que a gente realmente avalia os resultados de cada produto dentro da nossa empresa. Porque cada produto tem um papel diferente, eu explico sobre isso em várias aulas, mas se a gente não analisa, a gente se deixa levar simplesmente pelo que a gente acha, pelo que a gente percebe. Só que as nossas percepções, elas são muito baseadas em emoções. E na empresa, a gente precisa sim dessas sensações, mas a gente também precisa de evidências. Daí entra a importância de ter ferramentas que registrem isso. Porque para eu saber avaliar se determinada prática na minha empresa é produtiva ou não, para eu definir se um produto está sendo produtivo ou não, eu preciso saber qual é o objetivo que eu tenho com ele, para saber se ele é a melhor forma de atingir esse objetivo e otimizar recursos. Então, se eu não souber o papel do produto na minha empresa, não tem como avaliar se ele é um produto produtivo ou não, se ele está dando certo ou não. Ou seja, eu preciso desse objetivo e eu preciso dessa análise desses dados. Então, não é simplesmente eu saber se eu gosto ou não do produto, se está vendendo muito ou não, mas sim lucratividade, rentabilidade e várias outras questões. Isso é que vai definir se as minhas práticas estão produtivas ou não. É com essas microanálises que a gente faz quando a gente pega uma venda e coloca numa planilha, quando a gente pega um valor que entrou, coloca numa planilha, avalia, preenche um CRM, que a gente consegue avaliar verdadeiramente as nossas práticas para tomar decisões melhores, agir melhor e progredir, né? E progredindo, a gente consegue construir espaço para prosperar. Porque se a gente para de ficar fazendo coisa que não importa, porque a gente percebe as coisas que não importam e substitui elas pelas que importam, a gente consegue criar espaço para fazer outras coisas que importam em outros projetos. Ou seja, prosperar. E é isso que a gente faz na Mentoria Fortuna e nós temos vagas para começar em setembro. Então aproveita, porque com a tua decisão e com a nossa metodologia e o acompanhamento que tu vai ter, não tem como dar errado. Agora eu consegui aqui nos minutinhos vir dar um oi para vocês. Eu contei ontem um pouquinho ali a minha história, né? Ontem, bem brevemente, porque eu já tava cansada, mas tinha que atualizar, né, para quem chega a saber um pouquinho. E fiquei pensando na questão dos valores, porque a gente às vezes esquece que quando a gente empreende, a empresa vai ser sim baseada nos nossos valores, né? Não existe isso de, mas eu sou uma coisa e a empresa é outra, porque a empresa é desenhada a partir dos valores de uma pessoa.
E é a partir desses valores que a gente constrói uma cultura. Então eu quero que vocês me contem aqui na caixinha um valor muito importante de vocês e eu vou mostrar como esse valor pode se transformar na cultura da empresa. Investimento da empresa e tu vai pagar com o dinheiro da empresa, sim. Então esse tipo de investimento, todas as coisas que a empresa paga, todo o dinheiro que sai da conta da empresa tem que estar registradinho ali para onde que foi, especialmente o que não tá nessa parte financeira, né? Porque uma coisa é a análise desses custos, desses impostos, dessas coisas que já existem, que são coisas fixas, né? Outra coisa é a análise da tua gestão financeira, que é onde a empresária está dedicando os recursos da empresa. Quais cursos a empresária está comprando, quais materiais ela está comprando, o que ela está investindo, ela tá comprando presente pro cliente, ela não tá, ela tá gastando com estacionamento, ela não tá, esse tipo de coisa da operação da empresa mesmo. Não necessariamente de ferramentas, mas de quanto custa. E deixando isso de lado, a gente acaba não conseguindo pôr em prática essa visão macro. E aí fica descolado. Ah, eu sei que eu quero fazer isso até tal data, mas como não tá ali na minha revisão semanal, isso se perde. Agora, se tu tem um movimento estratégico dos sócios semanalmente, com essa meta, mesmo financeira, a análise do faturamento daquele sprint já vai estar mais direcionada a construção dessa meta. Porque isso está no radar. Então, essa semana a gente faturou tanto por cento a mais do que o previsto, então nessa semana a gente vai investir nisso aqui. Que é uma coisa que não estava tão claro antes, ainda que fosse um objetivo, né, natural, mas não estava alinhado no micro. E aí o movimento estratégico traz para o micro. Então toda semana a gente vai fazer isso aqui. É o primeiro P da produtividade, percepção, que é olhar as coisas como elas são, não de forma idealizada ou como nós gostaríamos que fosse. A realidade é que tu é o homem da casa. Ponto. É isso. Sendo o homem da casa, tu resolve problemas, faz o teu trabalho e dá suporte para as pessoas ao teu redor. É melhor se fosse diferente? Não sabemos, porque essa é a realidade. E aí, quando a gente percebe que a realidade é essa, a gente ajusta as nossas práticas como tu já tá fazendo. E aí, claro que tu tá tendo também várias práticas para progredir emocionalmente, para progredir intelectualmente, para progredir de todas as formas, para que isso não vire um problema, né? Porque é a realidade. Todas as realidades têm ônus e bônus. Assim como tu tem essa, tem pessoas que têm a realidade de não ter suporte nenhum. Tem as pessoas que têm realidade. Tu fez todo o trabalho por trás das câmeras, todo o trabalho no teu pessoal, no teu coração, na tua mente, na tua energia, e tinha a ferramenta prática para usar quando desbloqueou. Porque se tu tivesse a ferramenta e não tivesse feito o trabalho interno, não teria desbloqueado. E se tu tivesse desbloqueado, mas não tivesse a ferramenta prática, tu ia alimentar um looping que já existia, em que o cliente não respeita e tu não tem preparo. Mas como tu tinha a ferramenta, tu tinha o recurso. Tu abriu a tua caixa de ferramenta, essa é a mensagem, é isso que eu vou mandar, resolveu. Então, estava preparada a resolver um problema, gerou uma solução. Porque previne que ele faça novamente e é uma solução que tu pode replicar com outros clientes depois. Se a gente analisou que tu está mais resolutiva e que tu está concluindo as coisas que tu começa e que a procrastinação é só 4 de 10, quer dizer que nós progredimos muito. Então, quando nós queremos progredir mais no projeto que precisa de mais atenção, que é o financeiro, nós precisamos replicar nele coisas que já funcionaram nos outros, que são microtarefas. Por que tu tá resolutiva? Porque tu tá parando de olhar as coisas maiores do que elas são e dando a elas o papel que elas realmente têm, o tamanho que elas realmente têm. Então, se eu entendo que isso aqui é uma microtarefa, eu vou colocar microtarefas no projeto que mais precisa. Então, aquele mesmo progresso de neutralização de procrastinação que a gente já teve nos outros projetos, a gente tem agora nesse. Não é simplesmente faz isso, é toda uma estrutura que justifica esse crescimento. Eu acho que tu não percebeu, né? Mas quando tu olhou as informações que tu alimentou na planilha, tu conseguiu identificar o que é o que. Isso significa que quando a gente sabe
qual é a informação que a gente precisa, a gente cria uma ferramenta simples que dá essa informação, que esclarece isso, daí a gente consegue tomar decisões melhores. Então, a gente precisa criar ferramentas simples, baseadas na informação que a gente precisa ver. Foi exatamente o que eu falei na aula de ontem. E não ficar viajando com ferramentas complexas. Não é só sobre organização, é sobre planejamento. Porque se tu distribuir uma coisa sem estratégia, ela fica ainda organizada. Só que ela não vai necessariamente te dar resultado porque ela não tá planejada. E aqui tu fez um planejamento. E a gente vai ver o impacto disso lá no teu faturamento no final do mês. A gente vai ver o impacto disso na quantidade de leads que tu conseguiu atrair. A gente vai ver pessoas antigas que já tinham falado contigo voltando a te seguir. E tu, mas as pessoas já me seguiam. Ela tinha parado e tu não viu. Tu vai ver isso com outras formas de interação acontecendo. Porque se tu não tivesse descrito isso aqui, tu ainda faria o trabalho. Só que fazendo este planejamento, tanto descritivo quanto prescritivo, tu chega mais perto de melhorar teu resultado. Vocês viram? Mas eu fiz um Reels só olhando, assim, né, um vídeo do Jacob Petri avaliando, contando sobre uma situação do Stephen Covey, dispensa explicações, né, falando sobre as coisas mais importantes da vida e como a gente perde as coisas mais importantes da vida, perde espaço para elas quando a gente se enche com circunstâncias e trivialidades. Esse vídeo é muito marcante, foi até uma mentorada, a Alana, que me enviou quando ela viu. Ele é muito marcante, eu já tinha visto, inclusive, justamente porque quais são as coisas mais importantes na vida da gente? A gente sabe elas. Então, por que às vezes a gente não traduz elas nas nossas empresas? E aí entram os nossos valores. Porque os nossos valores devem construir a nossa cultura, que deve nortear as nossas atitudes como empresários. Isso que eu perguntei na caixinha. Valores fundamentais para vocês. Eu falei os meus ontem e deixei salvo ali no Sobre Mim, mas claro que tem muitos outros e claro que tem vários outros valores concretos que são coisas das quais eu não abro mão. Mas aqueles que eu escrevi ali são os norteadores. E se vocês observarem as minhas atitudes e a cultura da Fortuna Treinamentos, vocês vão ver estes valores na base de tudo. Porque quando a gente cria uma empresa do zero, a gente precisa criar algo que seja verdade para nós. Se nós não olharmos qual é a nossa verdade, se nós não analisarmos, não tivermos clareza, nós vamos criar uma repetição, uma cópia, um modelo de algo que já existe. Só que isso que já existe é a verdade de outra pessoa, não a nossa. Então a gente nunca vai fazer algo tão bem que se esse algo não for a nossa verdade. Então agora eu vou responder a caixinha com atitudes que representam um valor. Um negócio, um jeito importante de traduzir a sinceridade é sempre explicar os porquês das coisas. Nós precisamos de tal prazo para entrega para que isso e isso seja entregue de benefício para ti. Nós utilizamos esse material em virtude disso. Então, explicando os porquês, os comos de forma transparente e orientada a algo que o cliente entenda é fundamental. Então, se sinceridade é um valor importante para ti, tu precisa sempre ser transparente com o cliente dentro daquilo que é pertinente para ele e cuidando da tua linguagem para não ficar uma coisa técnica que para ele não faz diferença. Nunca mostrando um empecilho, mas sempre explicando o porquê, calçando as tuas explicações, os teus comos, as tuas orientações, as tuas regras em sinceridade e em algo que faça sentido para ele. Na autonomia, tu vai ter que controlar os teus instintos de proteger o cliente e de fazer com que ele sempre tenha o que ele pediu, independente da responsabilidade dele. Tu não pode abraçar uma responsabilidade que não é tua. Lembra que autonomia é liberdade com responsabilidade. Então, ele é responsável pelo próprio processo. Se ele não cumprir o combinado, ele vai ter também as consequências, porque ele abraça o ônus e o bônus dentro do princípio da autonomia. Dentro da liberdade geográfica, tu nunca vai poder justificar nada que não seja virtual, né? Ah, não vou fazer presencial porque tô longe. Não vou sei o quê. Nada que a liberdade geográfica
justifique, tu pode usar como desculpa. Nada, porque isso é um valor importante pra ti. E a autorregulação nos termos de nunca, por exemplo, remarcar algo quando não estiver te sentindo bem. Porque a autorregulação te dá a capacidade de controlar os teus estímulos em prol do negócio, além do que eu falei na caixinha anterior, que é outro produto, né? Tu precisa ter todas as informações registradas. Todas! O teu CRM é aquele CRM que precisa de print com a marca de data e hora. Por quê? Porque tu precisa sempre evidenciar que aquilo foi o combinado. Eu te avisei que tu deveria ter feito isso no ano passado, não avisei? Avisei, tá aqui o comprovante, ó. Agora vai custar mais caro. Eu te avisei que não sei o que, não avisei? Então agora não sei o que. Trabalhando muito com a responsabilidade daquilo que ele escolheu. Em tudo. Ah, a gente combinou que vai fazer presencial ao invés de virtual? Ok, presencial vai te custar tanto. E tu disse que ok, então vai ser assim. Sempre tendo ferramentas que centralizem as informações. A gente tem na aula 75 todos os ensinamentos sobre isso, para que tu consiga sempre cumprir os combinados e sempre compartilhar essa responsabilidade com toda a flexibilidade que ela tiver. Eu trabalho uma forma de demonstrar essa humildade em atitudes é ter outros pares para fazer as coisas que tu não sabe fazer ou que tu sabe fazer, mas não faz tão bem quanto outro especialista. Se esse é um valor tão importante assim para ti, eu recomendo que tu comece a buscar pares na tua empresa para trabalhar essa humildade de dizer: eu não sou especialista nisso, eu busquei alguém que faça. Sabendo a tua própria limitação e deixando claro pro teu cliente que tu é humilde para dizer que tu não dá conta de tudo e que tu já buscou uma solução para isso. Mas não que tu vai resolver todas as coisas e te sobrecarregar e deixa que eu faço, e se eu não faço, eu não sei, mas eu vou aprender. Não, porque o próprio eu não sei, mas eu aprendo já não parte de uma humildade. Porque parte da noção de que tu é capaz de aprender tudo. E tem coisas que nós não somos capazes de aprender. Até por limitações de recursos. Já começa a entrar em outra discussão sobre valores. E é bem importante a gente pontuar que pessoas que têm o valor família como o mais importante de todos devem trabalhar com outras pessoas que têm o valor família como o mais importante de todos também. Por quê? Porque a pessoa que traduz isso aqui em atitudes é a pessoa que vai atrasar um prazo, se for o caso, por causa da família. E as pessoas que não têm valor família como o mais fundamental não vão aceitar isso. E mesmo que haja comunicação, que haja conversa, que tudo vai ter ali um ruído sempre. Então, se tu não estiver disposta a enfrentar os conflitos que essa situação pode te fazer, pode te gerar, começa sempre a perguntar em qual posição de valores está a família para as pessoas com quem tu for trabalhar, contratar, fazer parceria. Pode transformar esse valor no teu negócio numa coisa estratosfericamente positiva para as tuas competências. Porque no teu nicho, as pessoas costumam fazer anúncios como se aquela hospedagem fosse a mais perfeita do planeta Terra. E aí, às vezes, não é bem exatamente aquilo ali. E as pessoas nem sempre sabem pesquisar. Então, só fazendo um anúncio sincero e mostrando as soluções que tu gerou para as limitações dele, tu te torna uma resolvedora de problema, tu te torna a pessoa em quem as outras mais confiam. E aí, de novo, a sinceridade cria segurança. Porque, olha, não é tão perto assim de tal coisa. Então, eu já te sugeri isso, isso, isso. Eu já deixei pronto isso, isso, isso. Isso aqui não tem. Então, eu fiz blá, blá, blá. Sempre explicando como tu resolveu. Essa sinceridade agrega valor ao teu passe, entende? Porque uma limitação do produto, tu como pessoa resolveu. E aí, tu te torna a pessoa mais confiável do mundo. Pensar em duas coisas. Primeiro, quais são as coisas que são muito valiosas pra ti e começar a trabalhar o respeito por elas. Por exemplo, trabalho, tempo. Uma pessoa que fica te pedindo coisas sem parar, ela não tá respeitando o teu trabalho e o teu tempo. E aí entra o segundo ponto, que é limites. Eu sempre acho que respeito tá muito relacionado com limites. Então, a cultura da tua empresa e as tuas atitudes enquanto empreendedora e futuramente empresária devem ser baseadas em deixar muito claros quais são os limites. Deixar muito claro quais são esses limites. Pra quê? Para que as pessoas entendam até onde elas podem ir, o que é combinado e o que não é. Desde horários de atendimento, desde prazo de resposta, desde ferramenta que se utiliza, meio de comunicação, sempre tudo muito combinadinho para que fique claro que diferente daquilo ali,
talvez não seja tão legal, respeitando o que é importante pra ti. Disso que a gente tá fazendo agora, vocês percebem? Gerir a rotina e os projetos de forma produtiva e alinhada com os nossos valores, baseada nas coisas mais importantes do mundo pra nós. Já pensou seguir dicas de gurus e de não sei o quê, e aí ter uma rotina produtiva, mas desalinhada com os nossos valores? Quando tu é super ágil na resposta com teu cliente, mas agilidade pra ti não é importante, pra ti é importante exclusividade. Ou daqui a pouco, fazer tudo de uma forma mecânica e tá tudo automatizado, mas aí tu nem sabe. Sendo que pra ti era importante contato. Ou uma metodologia que centralize tudo em ti, sendo que pra ti a autonomia é um valor importante. Então, olha o risco de tu seguir dicas e aí a tua rotina e os teus projetos não estarem alinhados aos teus valores. E aí daqui a pouco, tu tá dando conta de tudo, mas tu não tá sendo tu. Como é que fica? No passado eu ainda falei que às vezes a gente não consegue se planejar de forma estratégica porque a gente não tem recurso. Quando abre uma caixa de ferramenta, não tem nada dentro. Isso é o papel da multidisciplinariedade. Por isso, nós não podemos ter mentores que saibam uma coisa só. Os nossos mentores precisam sim ser especialistas, afinal de contas, eles nos conduzem, nos ensinam sobre determinado assunto. Porém, eles precisam ter uma base generalista. Eles precisam ter recursos dentro da sua caixa de ferramentas para nos ajudar a planejar de forma estratégica e de forma que esteja alinhada. Imagina ter um mentor de gestão que não entende nada de finanças, que não entende nada de marketing, que não entende nada de cultura, que não entende nada de valores, de reconhecimento de gente, de desenvolvimento de relacionamento, de comunicação, de educação. O que ele vai fazer? Vai mandar vocês preencherem o Trello? Vai mandar vocês comprarem um sistema? Por favor. Com toda a humildade, reconhecendo as minhas limitações, que eu digo que ontem vocês viram ali a história, eu contei um pouco melhor sobre a minha formação. Vocês viram que só informação base tem coisas de várias áreas do conhecimento. Isso fora todos os cursos livres, fora todos os livros, fora todos os treinamentos, fora todas as coisas outras que foram feitas e seguem sendo feitas ao longo do tempo para que eu possa dar esse suporte para vocês. Fora tudo que eu estudo sobre coisas que eu já sei, mas nas áreas de vocês para trazer para cá. Então, quando eu digo que a mentoria é verdadeiramente transformadora, é disso que eu tô falando. Se tu ainda tá com dúvida, poxa, Aline, eu tenho pouco dinheiro pra investir, eu tô com medo de investir tudo na mentoria, não é pra mim? Vai na rede social vizinha, tem o link aqui nos meus destaques e olha os vídeos completos dos resumos dos atendimentos do dia, pra tu dar uma olhada em todas as outras coisas que fazem parte da mentoria e dar uma olhadinha também no nosso formulário de feedback. Eu vou deixar aqui. Hoje temos vários agendamentos, várias tarefas, várias coisas. Já vou colocar o primeiro atendimento aqui porque a gente já teve. O Instagram tá meio virulapes, mas eu acho que vai dar tudo certo. Sempre dá. E me contem, quinta-feira é dia do quê? A gente já fica naquela vibe boa, assim, de várias coisas acontecendo. Hoje a gente falou bastante de planejamento. E como é dia de análise de agenda, eu quero falar um pouquinho com você sobre o planejamento dos turnos de trabalho. Então, primeiro eu quero que tu coloque aqui em qual turno tu tem mais tarefas e agendamentos de trabalho. Assim, de modo geral. E depois, na caixinha, eu quero que vocês me comentem sobre em qual turno vocês sentem que trabalham melhor. E o que vocês costumam fazer nesse turno. Porque eu quero trazer pra superfície algumas coisas da profundidade, como eu vinha conversando com a Amabile, sobre a nossa percepção de profundidade. E isso vai responder e reproduzir lá na nossa agenda e lá na nossa conta bancária. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Pensar nas tuas estratégias para esses agendamentos que já existem. Como tu pode potencializar? Porque senão vira aquela bobagem que a gente falou na mentoria, de que a gente vai lá e a pessoa fica louca para comprar o produto e compra de outra pessoa. Então a gente tem que fazer esse processo de levar ao nível de consciência, mas para a pessoa comprar contigo. Então, o que eu vou fazer? Com quem que eu quero falar? Quem que eu não conheço ainda? Como é que vai ser minha conversa com essa pessoa? Com quem que eu quero sair com reunião marcada? Quem que eu quero pra isso? Quem que eu quero pra aquilo? Sentar 15 minutinhos antes pra te planejar pra cada momento, pra ver o que vai acontecer, o que pode ser, sabe? Porque aí tu já vai aprendendo a te cobrar um retorno disso. O que eu vejo hoje é que tu tá investindo e tu tá achando que investir dinheiro é suficiente. Só que não é só o dinheiro e o tempo, é também a energia de estar ali
de forma objetiva, prática e estratégica. Essa tua percepção permitiu que tu colocasse em prática, exatamente na ordem que a gente prevê, né? Que tu colocasse em prática nas tarefas algo que tu já tinha colocado nos agendamentos. Não sei se tu vai lembrar, mas na última sessão tu disse: eu consegui separar a manhã em que eu vou treinar diferente da manhã em que eu vou estudar. Então, tu já tinha começado esse movimento, só que olhando para os agendamentos. E agora, como tu validou que isso funciona bem para ti, tu conseguiu aplicar isso nas tarefas também. Então, tu replicou uma solução que funcionou. Isso é gerenciamento de soluções. É exatamente isso. Sabe por quê? Por causa do próximo item, que é o planejamento descritivo. Tu, de novo, percebeu que tu tem muitas circunstâncias e isso evidencia que tu não pode planejar. A comunidade tem aula todas as terças às 9 ao vivo. Todas essas aulas ficam gravadas para as alunas assistirem quando e quantas vezes quiserem. E sempre na penúltima sexta do mês, nós temos um encontro em grupo pelo Meet às 9, entre alunas e mentoradas que queiram participar, que é um encontro sobre algo pertinente daquele mês. Então, eles nunca se repetem. Estes não ficam gravados, uma vez que é para que vocês possam se expor à vontade, tá? E neste mês, especificamente, como dia 20 é feriado, a gente vai fazer dia 13. Então, é sexta-feira que vem já. Assim, como a prioridade é que cada aluna possa personalizar a sua jornada, eu quero te ouvir bem, para entender bem o que tu precisa, para montar o teu plano de estudo com base no que tu precisa a partir de agora, tá? Então aí eu quero que tu me conte os teus projetos como base a gestão de projetos, para garantir que nós consigamos potencializar ao máximo o risco positivo de uma tarefa dar um excelente resultado. Para fazer isso, nós precisamos abrir todas as portas. Então, por exemplo, se eu tenho um produto físico e eu tenho uma sede física, o meu produto físico precisa estar na minha sede física porque as pessoas estão passando por ele. Entendi. Mesmo que seja um. Por quê? Porque tu abre mais uma porta para receber o dinheiro na tua empresa. Sim. Ah, mas isso tem desdobramentos? Tem, mas vale o risco? Por quê? Porque o risco positivo de tu fazer uma venda quando alguém vê o cliente é maior do que o risco positivo de alguém comprar uma coisa sem ver. Especialmente se a gente tá falando de algo novo. A gente tava aqui trabalhando. E aí, quando a gente chegou, já tinha uma galera trabalhando aqui também, né? Quase sempre tem bastante gente aqui. E, na verdade, Porto Alegre tá uma cidade que onde mais, qualquer lugar que tu vá pra trabalhar, já tem bastante gente trabalhando. E aí, chegaram duas gurias logo depois que a gente chegou, e uma falou assim pra outra: nossa, como tem gente de home office. E aí a outra: sim, e falou a mesma coisa que eu tô falando pra vocês agora, né? Nossa, muita gente tem. E eu fiquei pensando que muita gente tem, e muita gente tem a possibilidade do Anywhere Office, e muita gente não usa. Assim como tantos outros benefícios que a gente tem na vida e que às vezes a gente não vê necessidades das coisas, né? Porque foi justamente por isso que eu tinha feito aquela pergunta ali na caixinha. Porque muitas vezes a gente abre mão de fazer as coisas que a gente pode fazer porque a gente fica olhando como é que os outros fazem. Ah, fulana de tal tem um cenário lindo, então eu vou construir um cenário lindo e vou trabalhar daqui de casa porque eu preciso desse cenário. Tá, mas tu também pode trabalhar em outros lugares, ou tu também precisa dessa movimentação e tu não tá usando porque tu tá olhando só o que as outras pessoas fazem. Então tem várias outras coisas que a gente acaba fazendo fora do que a gente precisa ou deixando a nossa necessidade de lado. Isso tem a ver até com um Reels que eu postei hoje, que inclusive eu recebi de uma produtiva, porque muitas vezes a gente quer agradar o outro e aí a gente não leva em consideração que para que a gente produza bem, a gente precisa estar bem. E aí vamos dar uma olhada nas respostas de vocês na caixinha pra gente entrar no clima. Ainda esses dias a gente falou como no teu negócio as tarefas são mais importantes do que os agendamentos muitas vezes, né? O que já é uma coisa que já é uma quebra de paradigma, porque muita gente acha que agendamento é sempre mais importante que tarefa, e na verdade não é. Então, tu colocar as tuas tarefas, que são as mais importantes, especialmente no caso da operação, como a gente falou na aula de terça, no turno em que tu produz melhor, porque tu tá mais concentrada e mais atenta, é produtividade acontecendo. Então, esse é o tipo de coisa que te faz pensar sobre a relação entre os teus outros projetos. Porque eu sei que na empresa tu já tem o hábito de começar
pelo que é mais importante. Mas se tu tá mais disposta para fazer as coisas mais importantes de manhã, será que agendamentos de outros projetos em que tu não é a protagonista, por exemplo, uma consulta médica que não é tu que conduz, ou outros agendamentos que tu possa ter que não são da empresa, ou que são da empresa, mas que não são conduzidos por ti, como a gente fala na aula de reuniões produtivas, tu pode agendá-los no turno da tarde e deixar amanhã realmente para aquilo que é mais importante, que gera mais resultado e que requer mais disposição. Esse teu relato é bem legal, porque tu não tá falando sobre uma necessidade tua, do teu comportamento, da tua capacidade cognitiva, mas sim de um balizador de rotina que tu tem. E eu tenho muitas clientes que também usam os horários em que os filhos estão na escola como balizadores, porque quer elas queiram, quer não, se o filho tá junto, é óbvio que o filho vai precisar de mais atenção. E se o filho tá na escola, o filho tá tranquilo, tá fazendo as coisas dele, aí tu pode fazer as tuas também. Então esse é um balizador bem importante. E eu já tive experiência com mentoradas que quando os filhos já eram independentes, já eram adultos, perdeu toda a rotina dela porque ela perdeu os balizadores. Então é bem importante tu olhar para essa relação e entender que neste momento tu tem esse balizador, mas claro que tu já tem recursos para isso, até porque tu já fez a mentoria, mas não deixar acontecer, e fica isso para as outras pessoas que estão assistindo, de depender 100% de balizadores externos. A gente tem que saber gerir a própria rotina. Isso é um ponto bem importante, porque primeiro de tudo, aquilo que tu tem mais disposição e que é mais importante para ti, tem que estar no mesmo horário. Então, se o treino para ti é o mais importante, tem que estar no horário que tu tem mais disposição. Lógico. Essas ideias, elas precisam ser registradas. Aí vem o que eu falo sempre do Google Keep. Eu também tenho muita ideia quando eu tô treinando, até porque eu geralmente treino estudando. Então, tu não vai parar tudo para ir lá pegar um papel e caneta. Então, Google Keep. Faz a anotação ali das tuas ideias, dos teus insights, para depois tu incluir isso no teu planejamento, para que as ideias não fiquem soltas. Até porque ideia solta gera frustração, porque daí ela vai diretamente para a lista de coisas que eu não executei. Só que na verdade não é da ideia para execução, é necessário planejamento, e é essa parte que pula. Então coloca lá no Google Keep, na tua lista de radar, para depois tu colocar esse planejamento em prática. Tem na comunidade uma aula chamada Ganha, 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 que é um princípio da mediação de conflitos aplicada à gestão de projetos. A gente pode sempre ter 3 esferas, e aqui a gente trabalha com a esfera da empresária, da empresa e do cliente. Quando a empresária, que é quem faz o trabalho, não tem as suas necessidades atendidas, ocorre uma série de consequências negativas. Quando ela tem as suas necessidades atendidas, ela produz melhor e, consequentemente, ela atende melhor a necessidade do cliente, e o cliente que tem a sua necessidade atendida paga melhor, paga mais, paga bem, paga no prazo, paga de novo. A empresa ganha porque está faturando mais e está fidelizando clientes, consequentemente, o prolabore dessa empresária vai aumentar. Com o prolabore dela aumentando, ela consegue fazer coisas melhores ainda. Então, tudo começa atendendo a necessidade da empresária. Empresária que parte de coisas externas e não valida as suas necessidades, processo quando não tem as necessidades atendidas. Se eu não tenho as minhas necessidades atendidas, a minha empresa não é construída em necessidades reais de quem faz o trabalho. Ou seja, a tomada de decisão não vem dos meus valores e de uma cultura que eu quero construir. Ela vem de exemplos do mercado. Só que os exemplos do mercado são as especialidades das outras pessoas. Então, eu não vou entregar a minha especialidade porque eu não atendi a minha necessidade, eu não consigo. Eu vou tentar fazer o que os outros fazem. Só que eu não vou fazer tão bem quanto eles, porque essa não é a minha especialidade. E aí, eu vou só me colocar no mercado. O que acontece? Guerra de preço. Porque aí a outra pessoa faz uma coisa, eu copio aquilo que ela faz, porque eu não tenho o meu próprio método, e aí fazendo o que ele faz, o meu cliente vai ter as mesmas coisas no mercado, ele não vai ter nada de diferente. E aí ele vai comprar de quem vende mais barato. Então, olha que loucura, para sair da guerra de preço, ou para não entrar numa guerra de preço, ou para não criar uma guerra de preço, o que tu precisa é simplesmente atender as tuas necessidades. De análise de agenda, como é que fica essa agenda do perde, perde, perde? Fica uma agenda de infelicidade, porque não tem identidade, então não é a agenda da pessoa, atendendo as necessidades da pessoa, é uma coisa generalizada. Ela é uma agenda sem estratégia, porque ela não é o produto da construção dos sonhos, então ela não é a consequência de um planejamento bem feito, de um movimento estratégico, e consequentemente sem resultado, porque não está gerando prazer para a pessoa, não está gerando aumento de faturamento, não está atendendo a necessidade nem da empresária, nem do cliente e nem da empresa. Ou seja, a agenda da infelicidade que eu trago aqui, as mentoradas já sabem fazer sozinhas.
já sabem, elas mesmas geram soluções. Inclusive, essa semana eu tive muitas mentoradas gerando soluções assim que já chegaram com aquilo pronto. Eu disse, viu? E aí o que eu fiz foi explicar como que elas chegaram àquilo ali, porque é uma coisa muito intuitiva, mostrando que elas entenderam o método e que esse método hoje é um recurso da caixa de ferramentas delas e que com isso elas vão conseguir resultados melhores. Então, isso é o que a gente faz na mentoria. Vocês têm que comprar mentorias que tornem vocês independentes, não dependentes. Mentorias que sejam baseadas no princípio da autonomia para que vocês saiam dali sabendo fazer as coisas e tenham depois um acompanhamento, mas saibam resolver os próprios problemas. Então, já te agiliza e garante a tua vaga. Olhando essa tua resposta, isso pode explicar por que tem tarefas estratégicas importantes que abrem portas para mais entrada de dinheiro do teu negócio que não estão sendo feitas. Talvez tu esteja colocando de manhã aquilo que mais importa, sendo que de manhã tu não tá focado no que mais importa. Tu tem mais foco à tarde. Então, é como se o teu dia, em termos de importância, virasse na hora do almoço. Largou o Gael na escola, sentou e começou a fazer as tuas tarefas. E aí tu começa pela mais importante, que é essa, que vai abrir oportunidade para maior faturamento. Dá pra testar, hein? Tu podia testar e me contar isso antes da próxima sessão, que tal? Pois é, e como tu é responsável pela própria agenda dos teus atendimentos e do teu negócio, tu pode liberar a agenda só nos horários em que são melhores pra ti. A não ser que tu acha que nesses períodos em que tu trabalha melhor, é melhor tu fazer outras tarefas. Se, por exemplo, no teu negócio existir alguma tarefa que for mais importante do que o atendimento. Mas, pelo que eu acredito, acho que não. Então, tu precisa concentrar nestes turnos em que tu tem mais atenção, mais concentração e tá mais assim no detalhe da tua produtividade, no melhor ponto dela. Acredito que então abre a tua agenda nestes horários e respeita os intervalos dos agendamentos para colocar essas tarefas aí também. Fico muito feliz em saber que tu conseguiu incluir a tua rotina matinal, né? Porque a tua rotina matinal potencializa essa informação que tu tem sobre ti. Se tu sabe que tu produz melhor a partir da metade da manhã, então ter o início da manhã pra ti, pro teu bem-estar, pra te conectar naquilo que importa, ajuda, né, contribui pra que isso seja ainda mais potencializado. Fico muito feliz. E no teu caso também. Lembra de incluir no teu pico as tarefas estratégicas. Se tu começa no meio da manhã, a primeira tarefa tem que ser estratégica. Sempre. Sempre aquilo que vai te aproximar do topo da escada. E não só tirar pedido e responder o WhatsApp. Tem que incluir o que é estratégico também. Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder, sentir seu corpo estremecer. O 1 a 1 não está funcionando por uma limitação, temos que abrir a porta do coletivo. Se o coletivo tem o desafio de todos os outros balizadores que tu tem, precisamos abrir a porta do virtual. E aí o virtual vai encontrar desafios comportamentais, desafios de rotina e desafios de planejamento estratégico, que a gente vai solucionar aqui, mas tu tem que estar disposta a ter firmeza no comportamental, porque vai ser isso que vai acontecer. Porque o que eu enxergo? O teu produto é bom, tu é uma pessoa confiável, as pessoas te têm como referência, as pessoas gostam de ti. Daqui a pouco tu vai vender pra alguém que vai estar num evento que alguém da tua região vai estar, e esse alguém pode levar pra ti. Então a gente começa a explorar mais a rede de apoio dentro dos teus projetos. E isso a gente vai treinar o nosso olhar pra olhar aqui nas sessões também. Porque tu vai precisar disso. Neste momento especialmente, tá? Vou chegar num lugar, uma dúvida que as pessoas têm é sobre o que eu vou conversar com essa pessoa. Ah, eu vou comprar de ti. Aí tu vai vir me trazer o produto. E aí o que eu vou falar pra ti? Tu nunca teve essa dúvida. Eu comecei a pensar que eu também tenho essa dúvida sobre, então, o que eu vou falar com essa pessoa? Todo mundo tem isso. Todo mundo tem. Tá, o que eu vou falar com essa criatura quando eu ver? Tá, se eu comprar dela, ela vai, como é que vai ficar? O que eu faço? É a mesma coisa de o que eu faço com os braços na hora de uma foto, sabe? Quando tu compartilha esse tipo de experiência, a pessoa já tem algo pra conversar contigo. A pessoa vai chegar no lugar, Luísa, a minha rotina é igual à tua. Eu achei que era só eu. Eu acho que mulher é tudo meio louca mesmo, né? Eu acho que de manhã é assim. E aí, olha o quebra-gelo. Tu não quebrou o gelo na hora que tu viu a pessoa. Tu quebrou antes, mostrando todos os dias que tu tem uma rotina igual a dela. Tu quebrou a objeção, tanto de compra, quanto de timidez na hora de se conectar. Tem várias aulas que a gente aborda isso. Essa que tu tá falando é uma aula bem recente, né? Em que a gente fala sobre como, às vezes, a gente traduz a preocupação em movimento interno, mas aquilo não deixa de ser uma procrastinação.
porque tu tá repetindo o que tu sempre fez. Agora, quando tu entende a forma como tu aprende e a forma como tu executa, que no teu caso tu percebeu que ter alguém conduzindo faz a diferença, agora já sabe que o método é esse. Tu já tem conhecimento técnico. O que tu precisa é traduzir esse conhecimento técnico em mais resultados, que é o que tu tá fazendo agora. Se tu sabe todo esse conhecimento, por que as pessoas não sabem que tu sabe? Como é que elas vão te contratar? Elas precisam saber que tu sabe? Então, é esse movimento, assim, que agora a gente consegue progredir. Fico muito feliz mesmo. É exatamente esse movimento. Por que a gente só fala de dinheiro com base na necessidade? Porque aí a gente... Olha quantas vezes tu disse, não é por necessidade. E também não é por ganância. É por segurança, é por planejamento a longo prazo, é por qualidade de vida, é por paz, é por tranquilidade, é por segurança. Mas a gente sempre pensa que o dinheiro serve pra sobrevivência. Aí eu preciso. Se eu não preciso, se eu não tô passando trabalho, eu não preciso. Tá, mas só um pouquinho. Então olha como é interessante, porque a gente lida com o tempo da mesma forma. A gente só quer incluir na rotina alguma coisa se for pra resolver um problema. A gente ainda vive muito mais olhando pra esfera do passado do que pra esfera do futuro. Muito mais resolvendo o problema e atendendo a urgências do que gerando soluções e criando um terreno fértil para outras coisas. A gente sempre olha para trás. Eu também faço esse movimento de aquela frase A igual a A, né? Então, assim, está acontecendo isso? Está acontecendo isso. Ah, está acontecendo isso porque falando, é como se tu tirasse todos os adjetivos de tudo que tu disse. E aí não é o que... Ah, eu estou vendo que isso é uma atitude que foi feita de forma... Não, eu estou vendo isso. Bem como tu falou. A pessoa falou isso. Aí daí a escolha é, eu aceito isso pra mim ou não. Isso é algo que eu tô disposta daqui pra frente ou não. Ah, eu acho que essa situação é uma situação de violência. Tá, e o que eu faço com isso? Né? Não é, porque o fulano está sendo tal e tal coisa. Não sei. O que eu sei é o que eu vejo. E aí é esse movimento de exercitar a percepção versus o julgamento. E aí isso vai até te dar a ferramenta que tu precisa para os produtos educacionais. A importância de a gente ter uma rotina que envolva tudo aquilo que é importante pra gente, tudo aquilo que faz bem. Já pensou se tu passasse o dia inteiro fazendo raiva e não tivesse a tua massagem pra ir? Ou não tivesse uma contingência pra que tu pudesse fazer algo que te sentisse bem? Que te fizesse sentir bem? Como é que seria? E tem muita gente que passa a vida inteira assim. Que bom que nós não somos muita gente. Pra trazer um pouco mais de leveza, já que a gente fala tanto assunto sério e às vezes até denso aqui, eu fiz aquele Reels ali brincando, né? E vocês gostaram pelo que eu vi. E eu gosto muito de falar de comunicação, já faz algum tempo que a gente vem falando cada vez mais sobre comunicação, né? Porque é importante a gente fazer esse movimento de pensar em como a pessoa vai receber a mensagem que a gente vai enviar. E ao mesmo tempo, se a gente precisar dar uma desopilada antes de responder, que a gente faça isso para que a gente possa pôr pra fora aquela energia que não tá legal e atender a pessoa da forma como ela precisa, da forma como ela merece e da forma como a gente quer ser lembrado, né? Isso é uma coisa que eu penso muito. É como a pessoa vai sentir lá do outro lado aquilo que eu tô falando aqui. Por isso eu gosto tanto de áudio. Porque às vezes a pessoa vai ler com uma entonação que não foi que tu mandou. E aí se tu manda o áudio, a pessoa já sente... Às vezes parece que a pessoa pode te ouvir sorrindo, né? E aí fica bem melhor. De entender como o cliente se sentiria, de se colocar no lugar dele, tem tudo a ver com decisões financeiras e de rede de produtos. Acompanhe comigo. Se eu vendo para pessoas que estão, por exemplo, no início das suas carreiras, no início da sua transição de carreira, eu posso ter uma rede de produtos só baseada em produtos de ticket maior? Dependendo do meu modelo de negócio? Não. Porque eu entendo que naquele momento o cliente tem várias coisas para investir. Então, se eu quero que ele possa investir em mim também, eu preciso levar isso em consideração. Então, é entender o momento em que o cliente está, no contexto em que o cliente está. Não só da forma como a gente está falando. Em termos de comunicação, imaginem que vocês começam a fazer perguntas para uma pessoa sem nenhum contexto. Como é que a pessoa vai responder isso? E aí coloquem-se vocês nesse lugar. Tá, e se eu recebesse umas mensagens, umas perguntas fora de contexto, como é que falando sobre pensar que o teu cliente é igual a ti? Porque isso não é uma verdade. Pensem que se nós temos uma especialidade e nós vendemos essa especialidade,
as pessoas que têm essa mesma especialidade são as pessoas que são mais parecidas com nós. Então, não é para elas que a gente vende para pessoas diferentes de nós. Então, nós precisamos entender quem é o nosso cliente e o que ele precisa e pensar no impacto das nossas atitudes e decisões para ele. Pensando nesse exemplo da rede de produtos e do financeiro, por exemplo, se eu arrumo a minha rotina, mas não penso nos meus produtos e na gestão geral da minha empresa em termos de comunicação, de finanças e de produtos, o que acontece? Eu posso ficar muito organizadinha, mas pobre, porque a minha empresa não gera transformação. Eu não coloco dinheiro pra dentro. Eu não tô progredindo, eu tô só colocando as coisas ali, montando quebra-cabeça. Colocando cada coisa no seu lugar, mas sem estratégia. Enxergar todos os projetos da empresa, todos eles, em sintonia. E entender como que essa sintonia precisa estar distribuída na agenda da gente. O que a gente faz primeiro, o que a gente faz depois, qual a relação entre uma tarefa e cada subprojeto ao qual ela serve, para que a gente possa otimizar os nossos recursos, utilizando especialmente o recurso da energia, para que a gente use tão bem uma tarefa, faça tão bem essa tarefa, que ela tenha os seus riscos positivos potencializados. Então, eu consigo o meu resultado garantido e eu também consigo progredir de outras formas. Isso é gestão de rotina e gestão de projetos. Não adianta ter uma agenda bonitinha e não pensar como estratégia, não pensar no outro, não pensar na transformação, não começar a construir a esfera do futuro de forma produtiva hoje. Isso é gestão de rotina e projetos. E é isso que a gente faz dentro do negócio e dos projetos de todos vocês. Constrói sintonia. Sabe onde a gente faz tudo isso, né? Faz na comunidade e faz na mentoria individual. De verdade, as duas são transformadoras. O que muda é o nível de envolvimento do meu tempo e da minha energia no teu negócio. Se tu precisa de muito do meu tempo e da minha energia no teu negócio, tu precisa da mentoria. Se tu precisa de um pouco menos e tu tem mais autonomia, a comunidade vai gerar todas as soluções que tu precisa. E tu ainda pode fazer sessões tirar dúvidas em momentos específicos. Vagas para a mentoria Fortuna.